Olá, graça e paz, bem-vindos a mais um módulo do Centec Peniel e nesta oportunidade vamos estar estudando sobre homilética. E essa disciplina, embora ela tenha obviamente todos os fundamentos teóricos necessários, ela é uma disciplina extremamente prática. Por isso é importante que todos os princípios e todas as teorias que vão ser mencionadas aqui sejam colocadas em prática, exercidas na prática, para que, de fato, você alcance o domínio dessa disciplina que é tão importante, porque é ela que vai te ajudar a transmitir a palavra de Deus, as verdades eternas, com é, clareza, com objetividade e com eficácia. Então, iniciando o nosso conteúdo, nós vamos tratar de conceitos iniciais, para que possamos entender o que é e o que significa a homilética. Então, a palavra homilética literalmente significa a arte de preparar e pregar sermões. O termo grego homilia, de onde vem a palavra homilética, significa um discurso destinado a convencer e agradar. Portanto, homilética significa a arte de pregar. E assim como qualquer especificidade, existem alguns requisitos, algumas condições, alguns princípios que, uma vez utilizados, vão favorecer essa ação que é pregar. O estudo da homilética abrange tudo relacionado à pregação e apresentação de práticas religiosas, como preparar e proferir sermões de forma mais eficaz. A homilética, ou a arte de pregar, deveria ser considerada a tarefa mais nobre do mundo. O próprio Jesus Cristo, em Lucas 16, ele disse: vá e pregue o evangelho. Uma das ações principais que Jesus ordenou aos seus discípulos foi justamente a pregação do evangelho. Quando a homilética é observada e aplicada, ela dá ao ouvinte uma melhor compreensão do texto. A observação da homilética fornece orientação ao orador. Agora, uma vez que alguém se propõe a exercer a homilética no momento de pregar, ela precisa estar respaldada de uma outra área do conhecimento teológico, que é a hermenêutica. Porque a hermenêutica vai te fornecer as ferramentas e os meios para que você possa interpretar corretamente um texto bíblico. Com essas ferramentas, você vai poder fazer uma boa exegese, que é a interpretação exata do texto, necessariamente. E a homilética vai ter o papel de transmitir, de ensinar, de anunciar às pessoas da igreja ou de qualquer lugar que vão estar ouvindo esta palavra. Então, observe como são três áreas diferentes do conhecimento, mas elas estão interligadas. São necessárias entre si, uma para que a outra aconteça. Então, é impossível exercer bem o papel de pregador se você ignora ou despreza a hermenêutica e a exegese. Então, o sermão é caracterizado como um bom sermão não pela sua extensão ou mesmo pelas virtudes do pregador, sejam elas intelectuais ou morais, mas pela qualidade do sermão, ou seja, pelo seu conteúdo. Então, esse é um princípio que nós precisamos estar bem conscientes. O que faz um bom sermão não é o tamanho do sermão e também não é o pregador em si. Às vezes pode ser um pregador que tenha muito conhecimento, às vezes pode ser um pregador que não tenha tanto conhecimento, mas o que vai fazer com que esse sermão realmente seja bom é o conteúdo. Então, qualquer sermão, ele precisa ser um sermão bíblico. E isso nos faz pensar que tem muito sermão por aí que não é bíblico. É qualquer coisa menos um sermão bíblico. Quais são, então, as características de um bom sermão? Primeiro, é necessário que tenha unção.
todo sermão deve ter inspiração divina. Um sermão sem unção, embora excelente em estrutura, não terá poder para conversão, consolo e edificação. Então, a pessoa que vai pregar, que vai exercer essa função, ela precisa estar consciente de que ela precisa de unção. E unção não é conhecimento, unção vem de Deus. Unção vem de vida com Deus, de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus e da palavra. Devemos lembrar que ao transmitir um sermão, não estamos transmitindo conhecimento humano, mas sim a palavra de Deus. E esta é a única que penetra na divisão da alma e do espírito, por isso a unção é fundamental. A segunda característica de um bom sermão é a fidelidade textual. A fidelidade textual é importante, pois o ouvinte está atento ao texto de referência ou ao tema escolhido. Existem muitos pregadores que tomam um texto como referência e depois o esquecem. Então, isso acontece demais. A pessoa lê um texto bíblico e prega sobre qualquer coisa e nem lembra daquele texto inicial que ela leu, não fala nada sobre esse texto. Então, a segunda característica de um bom sermão, ele tem que ter fidelidade textual. Se você vai ler um texto bíblico, é sobre aquele texto bíblico que você vai pregar, e não sobre outro texto bíblico. Você pode mencionar outros textos, mas a pregação tem que ser em cima daquele texto básico que você utilizou, porque você está pregando a Bíblia e não está pregando conceitos ou conhecimentos extrabíblicos. Terceira característica de um bom sermão é a unidade. Todo sermão tem um objetivo a alcançar. Seu conteúdo deve convergir para um único objetivo. Há sermões que são uma colcha de retalho, uma verdadeira mistura de temas, ideias e ensinamentos. Esse ponto é muito importante e durante as nossas aulas você vai ouvir eu falar várias vezes sobre isso. Quando nós vamos pregar, nós precisamos ter claro qual é o objetivo que nós queremos alcançar com aquela homilia que vamos fazer, ou com aquela pregação que vamos fazer. Então, temos que ter um objetivo. Agora, observe, cada sermão tem somente um objetivo, certo? Então, num sermão, você não vai pregar de 3, 4, 5 assuntos diferentes. Cada sermão ele tem um objetivo e você vai trabalhar unicamente para alcançar este objetivo específico. Quando nós estivermos vendo a estrutura de um esboço, você vai entender melhor essa questão do objetivo único. A quarta característica de um bom sermão é fim ou aplicação. Tudo tem começo e tem fim. O pregador deve levar em conta que o ouvinte está sendo alimentado espiritualmente. A aplicação é a parte mais importante do sermão. Um sermão bem acabado será muito produtivo a ponto de despertar a vontade de querer ouvir mais. Então, não adianta nada a pessoa pregar, falar coisas bonitas, ensinar coisas importantes, se ela não traz isso para aplicação prática. E aqui, adiantando, a aplicação do sermão pode ser à medida que você vai falando cada um dos pontos do sermão, ou pode ser ao final. Mas precisa ter aplicação. Se você não fez a aplicação, você não pregou, você não fez nada. Então, essa é uma parte fundamental. Você precisa concluir o seu sermão e precisa que haja uma aplicação prática do que está sendo dito na vida das pessoas. A pregação da palavra de Deus está entre os maiores privilégios confiados ao homem. É também uma das maiores responsabilidades. Paulo salientaria aos coríntios que, através da loucura da pregação, Deus escolheu revelar-se aos homens. Então, infelizmente, muitas igrejas hoje em dia têm relegado a segundo plano, têm dado pouca importância, têm desvalorizado o papel da pregação no culto e na igreja. Mas, na verdade, essa é uma das partes mais importantes do culto, a pregação da palavra.
porque é ela quem exorta, é ela quem convence, é ela quem vai operar na vida do homem. Ela é o argumento de Deus para convencer o homem de todas as coisas. Então, a pregação da palavra é algo que precisa ser valorizada, porque é justamente esse o meio que Deus escolheu para alcançar o homem. Às vezes as pessoas ficam inventando tantos métodos e tantas maneiras para alcançar as pessoas. Ok, tem muitos métodos e muitas maneiras que são válidos, mas o método e a maneira e a função, a ação que Deus estabeleceu para que o evangelho chegasse a qualquer pessoa foi por meio da pregação. 1 aos Coríntios 1, 21, então, Paulo disse, porque visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Este conhecimento divino, comunicado através da pregação, é, ao mesmo tempo, tão fundamental e transcendental que pode levar os homens à salvação eterna através da fé em Cristo Jesus. Também é capaz de nos transformar à imagem e semelhança de Deus. A pregação tem lugar de destaque nas Sagradas Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento foram grandes pregadores. O fundamento do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo era pregar, ensinar e curar. Em Mateus 9:35, nós podemos ler: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Jesus encerrou o seu ministério pessoal com a chamada Grande Comissão, na qual declarou que, ao ir, todo crente, independente do gênero, condição monetária ou cultural, deve ir, fazer discípulos e ensinar. E isso começa exatamente com pregar o evangelho. As próprias escrituras mostram que os discípulos de Cristo eram grandes pregadores. Não é de se surpreender que ao longo destes 2000 anos, desde a comissão de Cristo até os dias de hoje, a pregação seja o método mais aplicado para a propagação do evangelho. Exemplo disso nós vemos lá em Nínive, né? Jonas, na cidade de Nínive, que está lá no livro do profeta Jonas, capítulo 3, e versículo 4. O que foi que Jonas fez nesta cidade? Ele chegou lá e começou a pregar, a anunciar. A pregação é um anúncio, é uma proclamação da verdade de Deus, do evangelho. Então Jonas chega na cidade de Nínive e começa a pregar. E diz o texto que ele percorreu a cidade toda pregando. E essa pregação de Jonas naquela cidade provocou, gerou um arrependimento e uma conversão daquela cidade, que por causa do seu arrependimento alcançou o perdão de Deus e não foi destruída. Então, nós precisamos estar conscientes de quão importante é a pregação da palavra. Em todas as épocas da história em que a ênfase foi colocada na pregação da palavra de Deus, a igreja permaneceu limpa, forte e crescendo em número. Hoje não deveria ser a exceção. Então, pode olhar para a história da igreja, sempre os grandes avivamentos, as grandes obras missionárias, a pureza, a santidade da igreja, sempre estão relacionados com a pregação da palavra de Deus. Quando isso foi colocado de lado, ou foi desprezado, ou foi colocado em segundo plano, nós vamos observar ao longo de toda a história uma igreja que se desvia do papel que ela tem e da presença de Deus. Então, nós precisamos estar muito conscientes, aqueles que vão pregar a palavra, aqueles que terão a oportunidade de fazer isso, ou que já têm a oportunidade, precisam estar muito conscientes da importância que é esse ato de pregar a palavra de Deus. Precisamos urgentemente dar o valor que corresponde à pregação.
É uma questão de vida ou morte para as pessoas que nos ouvem. Os pregadores são embaixadores de Deus junto à humanidade, que estão hoje às margens da eternidade e devem ser encorajados a acreditar em Cristo. Infelizmente, nós vemos em muitas igrejas por aí que o louvor às vezes leva mais de uma hora ou quase uma hora, e aí a palavra tem que ser pregada em 15 minutos, 20 minutos. Isso é uma distorção, isso é um erro. Claro que nós precisamos de louvor, louvor é uma bênção, etc., faz parte do culto, mas a parte maior do culto, a parte mais importante do culto, tem que ser a pregação. Não é o louvor que vai mudar a vida da pessoa, é a pregação da palavra. Nós precisamos estar bem conscientes disto. E é nossa responsabilidade pregar da melhor maneira possível e, por essa razão, estudarmos homilética. O nosso dever como embaixadores do Evangelho de Cristo, ao anunciar a boa nova, é transmitir a mensagem o melhor que pudermos, esforçando-nos para levá-la à excelência. Então, lamentavelmente, nós ouvimos muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, inclusive pastores, que desprezam a homilética. E aí vem aquele argumento, nós vamos ver alguma coisa mais adiante, que alguns dizem que não precisa da homilética porque a letra mata e o espírito vivifica, só precisa do espírito. Nós precisamos da homilética sim, porque nós temos uma responsabilidade de transmitir a palavra de Deus de forma eficaz e eficiente, com clareza, de maneira que as pessoas possam entender, compreender o que Deus tem para elas. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é chegar lá no púlpito e fazer um discurso. Muita gente hoje faz discurso. Discurso não é pregação. Muita gente chama de pregação, o que na verdade não é pregação. Então, nós temos esse dever e essa responsabilidade. Então, a pessoa que vai pregar, ela precisa estar consciente do grande papel e da grande responsabilidade que ela tem. Então, ela não pode transmitir a palavra de Deus de qualquer forma. Ela precisa fazer isso da melhor maneira possível, com excelência, com o máximo de clareza, de objetividade, para que as pessoas possam realmente entender. Um exemplo bem fácil e claro de que muita gente não é eficiente na sua forma de pregar é você, ao final do culto, perguntar para as pessoas o que foi pregado. Quando terminar a pregação, muitos não vão saber dizer o que foi que pregaram, o que foi pregado, o que foi que ela aprendeu com a pregação. Então, uma pregação eficiente é aquela que, quando você termina de ouvir alguns princípios dessa palavra, algumas verdades dessa palavra, ou a mensagem principal que era o objetivo a ser transmitido, ficou na mente das pessoas. Tá? Então, outra vez, pregação não é discurso, pregação é outra coisa. E nós precisamos ser claros e objetivos para isso. 4 aspectos aqui importantes para refletirmos sobre a homilética. Existem 4 áreas principais com as quais a homilética está relacionada e onde podemos delinear as suas funções e alcance. Primeira área que envolve a homilética é o conceito. Tem a ver com a obtenção do tema original da mensagem. Refere-se à forma de obter a ideia e o tema inicial de um sermão. Frequentemente, a semente de um pensamento é plantada na mente e pode permanecer lá por semanas antes de se desenvolver o suficiente para ser compartilhada com outras pessoas. Então, como vem o tema, né? Como eu vou saber o que eu vou pregar? Primeiro passo é a oração. Você precisa orar e precisa buscar a direção de Deus. Certamente o Espírito Santo vai colocar alguma coisa no seu coração e na sua mente. Ou uma palavra, ou um texto bíblico, ou um tema, alguma coisa. E aí, a partir disso, você vai orando mais, buscando na Bíblia, lendo, estudando, e você vai alcançar aquele tema que realmente você precisa apresentar. Algumas vezes, quando pedem para você falar, já te dão um tema, um assunto.
Aí, obviamente, você já tem um tema, já tem um assunto, mas isso não te isenta de buscar a direção de Deus para o que você vai falar, como você vai apresentar este tema, que aspecto deste tema você vai apresentar, tá? Então, conceito que tem a ver com encontrar o tema é o primeiro aspecto desses 4 relacionados à homilética. O segundo é a composição. Depois de receber orientações sobre uma verdade específica, você deve começar a analisar como descobrir tudo o que essa verdade contém. Ao meditar em oração, anote cuidadosamente cada pensamento que lhe vier à mente sobre essa verdade. Não se preocupe com clareza e ordem nessa fase. Isso pode ser feito posteriormente. Então, compartilhando aqui um pouco como eu procedo quando eu vou preparar uma palavra, o primeiro passo realmente é orar. Eu oro e começo a perguntar, Senhor, o que eu vou falar? Qual é o assunto? Qual é o tema? Qual é a palavra que eu devo compartilhar? Quando não é indicado o assunto. Depois que o Senhor traz ao meu coração alguma coisa, e ele traz, às vezes, assim, até bem rápido, aí você vai fazer o quê? Aí você vai estudar e ler sobre esse texto, esse assunto. Então, o que eu faço? Eu leio o texto bíblico e eu vou fazendo anotações no caderno de tudo que vai vindo à minha mente sobre esse texto. Às vezes eu estou fazendo alguma outra atividade, pensando naquele texto bíblico, e vão vindo coisas na minha mente. Então, eu trato do mais rápido que eu puder anotar as ideias que vão vindo. Depois eu vou pegar comentários bíblicos. Vou ver o que significam as palavras daquele texto, qual é o sentido, o que realmente aquele texto está querendo dizer, e eu vou anotando, anotando, fazendo anotações. Vou fazendo pesquisas. Às vezes, enquanto você está lendo, vai surgindo dúvidas sobre outras coisas, e aí eu vou buscando em comentários, em dicionários, em diversas fontes, e tudo que eu vou encontrando sobre o tema, eu vou anotando, sem nenhuma ordem, sem nenhuma sequência, simplesmente vou anotando tudo que eu vou encontrando sobre esse assunto que o Senhor colocou no coração para falar. E só depois, posteriormente, aí, por meio da oração, Deus também vai dando uma direção sobre de tudo aquilo que você está lendo, estudando e aprendendo, quais aspectos devem ser ministrados, porque nem tudo que você vai ler e estudar você vai poder transmitir numa pregação. Então, é alguma coisa. Lembre-se que você só tem um objetivo. Então, aí eu vou selecionando o que vai ser dito, em que ordem vai ser dito, etc, etc. E aí a gente vai aprender como fazer isso. O terceiro aspecto que envolve aí a homilética é justamente a construção do sermão. Então, observe que, primeiro, eu preciso ter conhecimento, receber, entender qual é o tema, o assunto ou o texto que deve ser pregado. Segundo, eu preciso ler, estudar e meditar sobre aquele tema ou sobre aquele texto. Em terceiro lugar, então, é a hora que eu vou construir o meu sermão. Depois de analisar todo o material do seu tema, você precisa começar a reunir esses pensamentos de forma ordenada. Esse arranjo irá ajudá-lo na formação do sermão, bem como na apresentação clara do tema. Compartilhar uma progressão de pensamentos de forma desenvolvida ajuda outras pessoas a compreender e seguir sua linha de raciocínio. Se a sua apresentação não mantiver a sequência adequada de ideias, o público certamente terá dificuldade em entender a sua mensagem ou querer ouvi-la novamente. Faça a construção do sermão o mais simples possível para que o seu público possa compreendê-lo facilmente. E aí nós vamos aprender nessas aulas exatamente como eu devo construir o meu sermão. E outra vez, eu vou repetir isso muitíssimas vezes: sermão não é discurso. O que eu vejo muita gente fazendo escrevem um textão em forma de um discurso, como se fosse uma redação ou uma dissertação, e aí, quando vão pregar, simplesmente leem
aquilo que escreveram, fazem alguns comentários, mas basicamente é a leitura de um discurso. Isso não é pregação. Pregação é outra coisa e você não precisa escrever um discurso, você precisa simplesmente de um esboço que vão guiar as suas ideias, a guiar a sequência do que você vai falar para que você não se perca. Mas, na verdade, todo conhecimento, se você leu, se você estudou, se você meditou, todas essas informações vão estar na sua mente. Você precisa apenas de um esboço que vai te guiar e ajudar para que você possa apresentar a sua pregação, então. Então, o terceiro aspecto, o terceiro elemento de uma pregação é a construção do sermão. E o último aspecto é a comunicação. Finalmente chegamos à apresentação da mensagem, uma comunicação clara e eficaz da verdade que é apresentada. Aborde o assunto de uma forma que cative a mente dos seus ouvintes. Siga uma linha de pensamento fácil de entender e seguir. Motive o público a ações apropriadas, pois devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22 fala sobre isso. Agora, duas ideias falsas sobre a homilética. Existem pelo menos dois erros comuns, dois extremos que as pessoas cometem, tendem a cometer em relação à homilética. Quais são eles? Primeiro, a primeira ideia equivocada que muitas pessoas têm é que a preparação não é necessária. Então, com base no pensamento de que a preparação é falta de fé, o Salmo 81:10 é usado em alguns casos para justificar isso, né? Porque ele diz: abre a tua boca e eu a encherei. O problema é que esse versículo não fala sobre a preparação do sermão. É um texto usado fora de contexto para usar como pretexto, e isso é uma regra da hermenêutica. E assim, não preparar-se. Com isso, não estamos dizendo que não há lugar para direção ou iluminação. Sim, há, assim como há lugar para a preparação. E as pessoas que já pregam já devem ter tido essa experiência, ou aqueles que ainda vão pregar terão essa experiência, que enquanto você está pregando, muitas vezes o Espírito Santo vai trazendo coisas à sua mente que você não tinha planejado falar, não está ali no seu esboço, mas elas vão vindo para complementar, para enriquecer este sermão que você está fazendo. Então, sim, o Espírito Santo nos ajuda. Existem algumas situações que você é pego de surpresa, e por isso nós temos que sempre ter uma carta na manga, nós temos que sempre estar previamente preparados. E quem tem uma vida devocional, quem lê a Bíblia todos os dias, quem medita na palavra de Deus, vai ter alguma coisa para falar, mesmo que seja em cima da hora, tá? Mas essa não pode ser a regra para aqueles que vão pregar a palavra de Deus. É necessário, sim, preparar-se. E o fato de eu me preparar não remove a unção, não tira a unção. Pelo contrário, faz com que a unção seja ainda mais acentuada, mais forte. E um esclarecimento aqui, que eu ouço sempre muitos pregadores falando e que falam de forma equivocada. Quando você está lendo a palavra, está estudando a palavra de Deus, você não vai ter uma revelação. Por quê? Porque a palavra de Deus já é a revelação de Deus. A revelação é a palavra e você está estudando a revelação de Deus. Agora, enquanto você está estudando a palavra de Deus, você vai ter entendimentos. E isso se chama iluminação. O Espírito Santo ilumina a sua mente, ilumina para que você possa entender o que realmente o Senhor quis transmitir ou deixar para nós através da revelação da sua palavra. Então, quando você for falar, por exemplo, que você entendeu alguma coisa, que você viu alguma coisa no texto que antes você não tinha visto, não é revelação, é iluminação, entendimento, tá? Porque revelação já houve, é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus e não tem mais outra. Agora, sim, o Espírito Santo traz entendimento, é o que se chama de palavra rema. Quando você lê a Bíblia e aquela palavra se torna viva, se torna iluminada, se torna compreensível para você, ok?
A segunda coisa, o segundo equívoco que as pessoas cometem com relação à homilética é justamente o outro lado da moeda. A capacidade humana é suficiente. Então, uns dizem, eu não preciso me preparar, porque o Espírito Santo vai me dar o que eu tenho que falar. E aí vai lá, não sabe por onde começar, passa por 1000 coisas e não sabe como finalizar. E no final das contas, ninguém sabe de nada, ninguém aprendeu nada. Uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor e uma pessoa leiga da igreja, não era uma pessoa assim, nem nada, chegou para mim no final do culto e disse assim: hoje eu contei de quantos assuntos diferentes o pastor pregou. E aquele pastor tinha falado de 13 coisas diferentes enquanto ele estava ali na frente falando. Ele leu um texto, começou a falar de uma coisa, falar de outra, falar de outra, falar de outra. Resultado, ele falou de 13 coisas, assuntos diferentes e não falou do texto que ele leu. Então, preparação é necessária. A capacidade humana não é suficiente. Nós somos seres humanos finitos, limitados, então nós não podemos confiar na nossa capacidade somente. O outro erro é colocar toda a confiança na preparação e capacidade humana, com pouca ou nenhuma dependência do Espírito Santo. Então, tem aqueles que acham, não, eu estudei, eu me preparei, eu sou inteligente, eu sei muita coisa, então eu não preciso depender do Espírito Santo e não preciso depender de Deus. É outro erro. Apesar de eu me preparar, de eu estudar, eu preciso depender do Espírito Santo, porque até durante a ministração da palavra, o Espírito Santo vai guiando, orientando, trazendo entendimento e trazendo coisas que vão ajudar esse sermão a ficar melhor ainda do que quando você o preparou. É uma autoconfiança que é resultado do treinamento e do desenvolvimento natural de habilidades. É a unção do Espírito sobre a mensagem que pode ministrar a vida de Deus ao público. Então, nem despreparo e nem confiança exagerada no preparo, nenhuma das duas coisas. Nós precisamos do equilíbrio. Eu preciso me preparar, mas eu preciso também depender de Deus e não confiar na minha própria capacidade. O ministério eficaz precisa tanto do aspecto divino quanto do humano. Deus certamente pode abençoar e ungir pensamentos pelos quais oramos diligentemente e cuidadosamente considerados. Deixe a sua preparação ser saturada de meditação intensa e oração ardente. Determine-se a ser o melhor que puder, mas certifique-se de que sua confiança está em Deus e não em você mesmo. Sempre confie nele para sua unção e bênçãos espirituais em sua pregação. Diferença de pregação ou sermão, tá? Compreender os conceitos de pregação e sermão bíblico nos ajudará a entendê-los e aplicá-los com precisão na prática. E aqui eu só quero inicialmente dizer que uma pregação ou um sermão tem que ser bíblico. Existem muitas coisas que são pregadas que não são bíblicas. Precisa ser bíblico e nós precisamos discernir, aprender a entender, aprender a perceber quais são as características realmente de uma pregação e um sermão bíblico. E aí, detalhe, pregação ou sermão não é discurso, como eu já falei. A pregação, essa palavra deriva do grego querigma, é usada no Novo Testamento de um anúncio ou de um dar a conhecer, sem necessariamente carregar a ideia de pregação formal, como a palavra é entendida hoje. Quando a igreja em Jerusalém sofreu perseguição, todos, exceto os apóstolos, se espalharam e foram por toda parte proclamando o evangelho. E essa proclamação aqui era justamente a pregação. A pregação é a comunicação da verdade divina, que o Espírito Santo faz através de um homem para persuadir. É o grande meio escolhido para divulgar as boas novas da salvação em Cristo. É um acontecimento vivo onde Deus confronta o ser humano
com o seu ato de reconciliação em Cristo. Portanto, o pregador deve entender-se como um embaixador, através de quem Deus roga ao mundo para que se reconcilie com ele. A pregação, portanto, é a exposição da verdade divina feita pelo Espírito Santo através de uma personalidade escolhida por Deus a fim de satisfazer a necessidade humana. E aqui, necessidade humana não são as necessidades de vaidades humanas, é a necessidade de salvação, de libertação, de santificação, de transformação. O sermão bíblico, o gênero de oratória que consiste em um discurso sobre tema religioso, geralmente proferido por um pregador que se dirige a um público com o objetivo de instruí-lo e persuadi-lo, é chamado de sermão bíblico. Então, geralmente, os que usam de um discurso, eles utilizam o que se chama de sermão. No conceito normal eclesiástico de igreja, sermão e pregação são sinônimos, são a mesma coisa. E o discurso religioso é outra coisa, outro gênero, tá? Então, quando nós falarmos sermão ou pregação, nós estaremos falando do mesmo conceito, da mesma ideia de pregar, anunciar as verdades da palavra de Deus e não de fazer um discurso, tá bom? Um sermão bíblico é um discurso sistemático, adaptado e dirigido à mente natural do homem, baseado em verdades bíblicas, cuidadosamente elaborado com o propósito de persuadir o homem. Poderíamos dizer que um sermão bíblico também é a pregação bíblica que o Espírito Santo faz através do pregador escolhido por Deus para persuadir a pessoa. Um sermão é bíblico quando sua função corresponde à função da passagem bíblica que lhe serve de base. Ou seja, um sermão bíblico produz no ouvinte um efeito semelhante ao alcançado pela passagem bíblica. O que não é um sermão bíblico? Não é uma performance. Pensar que o pregador é um ator ou artista. Infelizmente, a gente vê muito pregador que, lamentavelmente, para quem é um pouquinho só esperto, percebe quando o pregador não está preparado. Porque aí ele começa a querer fazer showzinho, fazer gracinha, querer contar historinhas, fazer alguma outra coisa para distrair a atenção das pessoas e para que ele disfarce a falta de preparo que ele está. Então, um sermão bíblico, uma pregação bíblica, não é uma performance, não é um show, não é uma apresentação artística, não é um comentário sobre eventos atuais. Também já vi pregador que lê um texto e depois fica falando somente de acontecimentos. Acontecimentos do mundo, acontecimentos da cidade, acontecimentos do trabalho, acontecimentos da vida pessoal, e não fala nada sobre o texto bíblico. Isso não é um sermão nem uma pregação bíblica. Não é uma conferência teológica ou bíblica de princípios, eventos ou ideias. Não é uma instrução moral ou relato de experiências pessoais. Então, só por esses conceitos aqui, nós já podemos entender e discernir que, lamentavelmente, muitas pessoas que estão utilizando os púlpitos com o título de pregadores, na verdade, não são e também não estão fazendo o uso correto da função de pregar a palavra que deveriam estar fazendo. Agora nós vamos começar a ver, depois que vimos todos esses conceitos, essas ideias, para deixar a nossa cabeça aí fervilhando e refletindo, nós vamos começar a ver a estrutura do sermão bíblico. Nessas aulas eu vou procurar ser bem objetiva com relação à estrutura. Eu não vou me deter muito nos conceitos, nas teorias, nesse tipo de coisa, porque o que nos interessa aqui é a prática do sermão, certo? Então, com essas informações iniciais para você refletir, pensar, nós vamos começar a ver agora qual é a estrutura de um sermão bíblico.
O desejo de todo pregador é que seu sermão tenha um impacto profundo na vida dos seus ouvintes. Para que isso aconteça, o pregador deve contar com a ajuda do Espírito Santo, mas também ter um sermão bom e bem estruturado. Infelizmente, a grande maioria dos sermões pregados nas igrejas tem pouca ou nenhuma estrutura. Por quê? Geralmente é por falta de tempo. Muitos pregadores estão muito ocupados e preparam as suas mensagens no último minuto. O resultado da falta de estrutura é que a congregação simplesmente não compreenderá muito do que o pregador tem a dizer. E hoje tem mais um detalhezinho, né? Hoje tem a inteligência artificial para ajudar qualquer pessoa. E, embora a pessoa talvez possa até falar muito bem, apresentar muito bem um sermão, é possível identificar clara e facilmente quando uma pessoa pegou um sermão da internet ou da inteligência artificial. Pediu ajuda da inteligência artificial, a inteligência já te deu o sermãozinho ali prontinho e você simplesmente foi lá falar. Infelizmente, hoje tem muita gente que faz isso. E por isso nós temos visto tão pouco efeito da palavra na vida das pessoas, porque, na verdade, o pregador não orou, não buscou a direção de Deus, não fez nada, simplesmente foi lá, procurou, colocou um assunto, um tema que ele queria, eu gostei desse aqui, pronto, e fica por isso mesmo. Então, assim, o papel de pregar é uma grande responsabilidade, nós temos que encarar isso realmente de uma forma muito séria. Nós não estamos fazendo qualquer coisa. Nós estamos tendo o papel e a responsabilidade de transmitir o que está no coração de Deus para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, nós precisamos, sim, apresentar um sermão que esteja bem estruturado. E, sinceramente, não é difícil. Não é difícil. Basta simplesmente que a pessoa tenha disciplina e queira colocar em prática esses princípios. Depois que você aprender, é automático. Vai assim, você nem pensa, você já faz automaticamente, de tão fácil, de tão habitual que se torna quando você usa essa estrutura. A importância da estrutura do sermão. Existem 3 razões principais pelas quais é importante que o sermão bíblico tenha uma boa estrutura. Primeiro, ajuda o pregador a pensar claramente. Muitas vezes é difícil entender o que o pregador está dizendo porque ele não pensou claramente o que ele quer dizer. Geralmente, isso se reflete na falta de estrutura do seu sermão. O primeiro valor de ter uma estrutura no sermão é que ele ajuda o pregador a organizar bem os seus pensamentos. Então, por que é bom a estrutura? Porque vai impedir, vai te ajudar a não fugir do assunto, a permanecer naquele objetivo que você tem com aquela palavra. Tem gente que você não sabe o que ele quer falar, você fica assim, afinal de contas, o que é que ele está querendo dizer? E você fica tentando entender qual é o objetivo, qual é o que ele está falando, né? Então, ter uma estrutura ajuda o pregador a pensar claramente. Não, eu vou falar sobre o sangue de Jesus e eu quero mostrar qual é o poder do sangue de Jesus. Ou, por que nós precisamos do sangue de Jesus? Ou, qual é o efeito do sangue de Jesus no mundo espiritual, por exemplo? Então, eu tenho um objetivo, eu escolho um. E é nisso que eu vou me concentrar, nisso. Se eu tenho outras ideias sobre o assunto, outros objetivos sobre o assunto, eu deixo lá anotadinho e na próxima oportunidade eu posso desenvolver novamente aquele tema com outro objetivo, porque existem muitos aspectos de um mesmo tema. A segunda coisa importante que uma estrutura nos fornece é que ela ajuda a congregação a ouvir o sermão. Se o sermão for bem estruturado, a congregação será capaz de seguir melhor os pensamentos do pregador. Portanto, será capaz de compreender a mensagem do sermão bíblico com mais clareza. Não há nada pior para uma congregação do que ouvir um pregador falar durante 45 minutos, quando você não sabe o que ele vai dizer ou o que ele quer dizer. E quando nós estivermos vendo a estrutura do esboço,
você vai ver que ali existem alguns detalhezinhos que são importantes exatamente para isso, para prender a atenção das pessoas que estão ouvindo, para despertar a curiosidade do auditório para aquele assunto que você vai estar apresentando. Por isso a estrutura é ótima, ela ajuda a trazer a atenção, a mente das pessoas para aquilo que você vai estar falando. Segundo Tiago Braga, o sermão bíblico deve ser construído de tal forma que os ouvintes possam, sem dificuldade, apreender a essência da mensagem do sermão bíblico, bem como os vários aspectos que nele aparecem. O terceiro benefício da estrutura é que ele ajuda a congregação a lembrar-se do sermão. É muito difícil lembrar-se de um sermão que não tenha sido claramente estruturado. Muito em breve, todos os esforços do pregador darão em nada. Um sermão não compreendido está destinado a cair rapidamente no esquecimento. Portanto, a ser totalmente ineficaz no seu propósito, seja um propósito evangelístico, doutrinário, devocional ou de consagração. Então, aí você tem 3 razões claras porque é necessário uma estrutura. Primeiro, vai ajudar você a manter o foco e não se perder quanto ao que você vai falar. Segundo, vai ajudar a congregação a entender o que você quer falar. E terceiro, vai ajudar a congregação a lembrar o que você está falando. O sermão bíblico, então, ele deve ter a seguinte estrutura. Atenção agora. Primeira coisa é o título. O título é sobre o que será o sermão. E é interessante apresentar um título, porque um título bem elaborado, só o título já vai despertar a curiosidade e a atenção das pessoas quanto àquele assunto. A base bíblica, que é o texto bíblico principal que será lido, o texto no qual essa pregação está baseada, o texto que será explicado, que será explorado nesta pregação. A finalidade, se vai ser evangelístico, doutrinário, devocional ou consagração. Isso não precisa estar no esboço, mas você tem que ter claro, a pessoa que vai pregar precisa ter claro qual é o seu objetivo, tá? Então, nós poderíamos dizer que quando eu vou preparar uma palavra, a primeira coisa que eu tenho que ter claro é qual é o meu objetivo. Esse objetivo é para mim. Eu não preciso falar para as pessoas, olha, hoje eu vou pregar sobre tal assunto e o meu objetivo é esse. Não. À medida que você vai pregando, as pessoas vão acabar entendendo qual é o objetivo pela sua pregação, sem você falar. Agora, eu que estou preparando a palavra, preciso ter claro qual será meu objetivo. E outra vez, isso não precisa estar no sermão, no esboço. Depois, então, vem a introdução. E eu digo particularmente que a introdução é uma das partes mais importantes do sermão. Por quê? Se você conseguir e souber e fizer a introdução como ela deve ser, o resto será só consequência, sem dificuldade nenhuma. Então, uma introdução, ela deve ter uma frase inicial, que pode ser uma citação, pode ser uma explicação, pode ser uma informação, uma ilustração, pode ser a explicação do contexto do texto, algo que desperte a atenção e curiosidade dos ouvintes, algo que situe o ouvinte quanto ao assunto que vai ser tratado. E aí, aqui nessa fase inicial, pode ter vários elementos, várias informações. Obviamente que a introdução também não pode ser muito extensa, porque a introdução não é maior do que o sermão. A introdução é menor do que o sermão, ela é só o primeiro degrau, o primeiro passo que vai te conduzir ao sermão. Mas ela é muito importante porque ela vai ajudar em todo o desenvolvimento. Aí vem a proposição ou a tese. Isso aqui é importantíssimo. E geralmente nas pregações que eu ouço, ninguém fala isso, ninguém coloca isso. Talvez porque não aprenderam, né? Mas deve ter uma proposição ou uma tese. O que é a tese? É uma declaração geral
sobre o tema que será pregado e deve estar de acordo com o título e o texto bíblico. Então, vamos dizer assim de uma forma bem simples, que a proposição ou a tese é uma afirmação ampliada do título e resumida do texto, mas ela vai apresentar de uma forma geral, sem detalhes, sem minúcias, o tema que vai ser explorado, o assunto que será explorado. Então, ela é importante, vocês vão entender por que que ela é importante. Porque, primeiro, ela vai direcionar os seus ouvintes para o que você quer falar. Depois, então, deve haver uma sentença interrogativa e ou de transição. Você pode fazer a sentença interrogativa e a sentença de transição, ou você pode fazer só a sentença interrogativa ou só a sentença de transição. Quando for para usar só um, eu sugiro que você use a sentença interrogativa, porque é justamente essa sentença que vai acender a curiosidade na mente dos ouvintes e que vai trazer a atenção deles para aquilo que você quer falar, certo? E o que é a sentença interrogativa? A sentença interrogativa é uma pergunta-chave que você vai fazer para a tese, certo? Exemplo, vamos supor que eu vou falar de fé. Ou vamos falar um tema mais fácil, vou falar de salvação. E eu apresento aqui na minha tese, todo homem necessita de salvação. A Bíblia mostra que o ser humano necessita de salvação. Essa é a minha tese, minha proposição. Aí a sentença interrogativa é a pergunta para a tese. E aí eu posso fazer várias perguntas, mas cada sermão eu vou responder somente uma pergunta. Por exemplo, eu posso perguntar: por que o ser humano precisa de salvação? Se eu estou dizendo que o ser humano precisa de salvação, eu posso perguntar por que ele precisa de salvação. Os pontos do sermão serão a resposta a essa pergunta, somente a essa. Por quê? Ou então eu posso perguntar, já que o homem precisa de salvação, como o homem pode ser salvo? Os pontos do sermão serão a resposta a essa pergunta. Como? Somente essa. Entenderam? Então, observe como é importante a tese e como é importante a sentença interrogativa. Ela vai te guiar no corpo do sermão. Então, tese, uma declaração geral sobre o assunto que eu vou explorar. Sentença interrogativa, uma pergunta para a tese, tá? E aí, eu posso fazer, e devo fazer, sim, a sentença de transição, que é uma afirmação que vai ligar a pergunta que eu estou fazendo, a tese, com os pontos do sermão. Então, se eu disse, todo ser humano precisa de salvação. Eu fiz a pergunta, por que o ser humano precisa de salvação? A minha sentença de transição vai ser, vamos conhecer hoje, ou vamos descobrir hoje, ou vamos entender nesta noite, por que o ser humano necessita de salvação. Ok? Então, esses elementos são importantíssimos. E aonde é que eles vão estar? Aqui na introdução. Se eu tenho isso na introdução, eu tenho garantido que eu não vou fugir do assunto, eu não vou me perder, as pessoas vão entender o que eu quero falar e vão se lembrar da mensagem. E observe, de um mesmo assunto eu posso ter várias pregações, porque cada pregação só vai responder a uma pergunta. Então, aqui na sentença interrogativa, eu não vou perguntar como, por quê e quando para a tese nessa ocasião. Nessa vez eu vou perguntar por quê, na outra vez eu vou perguntar como e na outra vez eu vou perguntar por quê. E o sermão não vai ficar igual, porque ele vai abordar aspectos diferentes. Aí, em resposta a essa pergunta, vem a divisão principal. A primeira divisão principal, aí vem as subdivisões, que pode ser uma ou duas. A segunda divisão principal também pode ter os subpontos, um, dois ou três. A terceira divisão principal, então, um sermão deve ter no mínimo 2 pontos e no máximo 4.
Algumas vezes passa disso, não tem que ser assim rígido, mas de preferência o ideal é 3, por quê? Aí ninguém esquece. Quando tem muitos pontos, as pessoas não vão conseguir lembrar de todos. Então, o ideal é que sejam 3 pontos, estourando 4, para que eles consigam lembrar. Os pontos do sermão são a resposta à sentença interrogativa que foi feita na introdução. Isso facilita tudo. As subdivisões são a explicação dos pontos principais, tá? Então, na subdivisão, eu não vou fugir do assunto. Eu perguntei por que, que o ser humano precisa de salvação? Então, meu ponto 1, eu vou dizer: o ser humano necessita de salvação porque ele está morto em delitos e pecados. E aí eu pego o texto que fala sobre isso e eu explico o que significa morto em delitos e pecados. Né? Ponto 2, o ser humano necessita de salvação porque ele, né, não tem nenhum justo. E aí eu vou explicar o que significa isso. O ser humano necessita de salvação porque ele está sob o juízo de Deus. O que significa isso? Então, os pontos da pregação são a resposta à pergunta que eu fiz à tese. Simples assim. E aí a conclusão. Na conclusão, eu posso fazer uma recapitulação, um resumo da ideia principal do texto, do título ou da tese, e dos pontos principais. Eu não vou pregar de novo, eu só vou mencionar. O ser humano, então, finalizando, nós entendemos que o ser humano necessita de salvação. Por isso e por isso. E, por último, a aplicação. Como viver o que foi falado? Então, incentive a ação e a prática. Aqui é o momento que você vai dizer: você já experimentou a salvação? Você está nessa condição? Você quer hoje tomar uma atitude para sair dessa condição? Você entendeu que você hoje precisa de salvação? Se você entendeu, então ore comigo, vamos orar, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, essa é a estrutura de um sermão, de um esboço. Introdução, que deve ter a tese, a sentença interrogativa e a sentença de transição. Os pontos do sermão, que são a resposta à sentença interrogativa, e a conclusão, que é uma recapitulação, um resumo e a aplicação. Ok? E com isso nós finalizamos nossa primeira aula. Que o Senhor te abençoe e na próxima aula nós nos veremos.